Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Solução da questão. 5. Saída do antagonismo entre as duas civilizações. Capítulo 66. Premonições divinas. Alguns terão ficado surpreendidos em nos verem nesses tempos de ceticismo propor-lhes a atenção às palavras de uma vidente. Não devem perder de vista que a luta engajada entre a civilização cristã e a civilização pagã não deve ser encarada somente nos fatos que a história registra e dos quais ela é testemunha, mas nas suas causas. Essas causas nós a mostramos na própria origem do mundo, no dom da vida sobrenatural que Deus quis fazer à humanidade, assim como ao mundo angélico, e na oposição que os homens, assim como os demônios, escutando seu orgulho e dando ouvidos às insinuações de Lúcifer, fazem as propostas da bondade divina. A luta que se vê sobre a terra não é senão a resultante daquela deflagrada nas regiões misteriosas entre Satanás e seus sequazes, os cabalistas e os franco-maçons e etc., de um lado, e do outro os santos e sua rainha, a Mãe da Divina Graça. Já tivemos de abrir aos olhos dos nossos leitores o capítulo 12 do Apocalipse de São João. Devemos voltar a ele. Nesse capítulo, dissemos, São João nos transporta simultaneamente a dois campos de batalha, um na face da terra, outro nas profundezas dos céus. Ele desenrola aos nossos olhos a dupla luta que o dragão iniciou no alto contra Miguel e seus anjos, e aquela que sustenta aqui contra a mulher, mãe daquele ao qual pertence o governar todas as nações. A cena celeste e a cena terrestre parecem mesmo confundir-se, e o que lhes imprime o traço de união é a mulher, que aparece numa e noutra. No céu como na terra, o dragão se mantém diante dela, espiando a hora do nascimento do Filho, o Filho do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho da terra, a raça dos que se opõem cá embaixo a Satanás, sob a bandeira de Maria. Vários aspectos dessa visão podem ser aplicados à Santíssima Virgem, mas para poder ter em consideração todos os aspectos da imagem simbólica que é apresentada aqui, é preciso aplicá-la à Igreja. A Igreja, que começou no paraíso terrestre, se desenvolveu através dos períodos patriarcal e mosaico e alcançou sua forma definitiva no catolicismo. É a humanidade, primeiro aspecto, elevada por Deus a uma condição superior, ao estado sobrenatural, segundo aspecto. Ela nos é representada como dando a luz ao Rei, ao qual o Salmo 2:9 promete a vitória sobre as nações, quer dizer, Cristo. Com efeito, a humanidade elevada e santificada deve produzir o Cristo integral, terceiro aspecto. Primeiro, o próprio Jesus Cristo, que é verdadeiramente Filho do homem, e como tal, pertence à raça da mulher. Depois, todos os eleitos, membros do corpo místico, do qual ele é a cabeça, com os quais ele e sua mãe devem esmagar a cabeça da serpente e reinar como vencedores sobre a humanidade rebelde a Deus. Após ter mostrado a franco-maçonaria na sua organização, nas suas obras, nas suas aspirações, nos seus mestres e no seu chefe, devíamos, pois, transportar o pensamento dos nossos leitores para as regiões místicas em que as almas privilegiadas entram em luta direta com Satanás e os seus para se oporem às obras deles e destruir-lhes os efeitos. A conclusão desse estudo foi o anúncio discreto de acontecimentos formidáveis que terminariam com o triunfo dos filhos de Deus e a renovação da ordem cristã, perturbada desde a Renascença. Se meditarmos na duração do período que eles devem conter e na grandeza do objeto em litígio, não nos espantaremos, compreenderemos bem que esses acontecimentos devem estar inteiramente fora da ordem ordinária das coisas e que eles sejam daqueles com os quais Deus julgou dever nos prevenir. Frequentemente, ele tem tido a bondade de condescender ao desejo do coração humano impaciente em conhecer seus destinos.
Nos longos séculos que precederam a vinda do Messias, ele confortou a espera através de promessas sempre renovadas. Ele anunciou os acontecimentos nos quais elas deveriam se concretizar. Determinou os tempos e os lugares em que deveriam se realizar. Vindo o Messias, realizada a expiação, merecida a salvação, Deus podia deixar a redenção estender-se de povo a povo, ganhar as gerações uma após as outras, sem nos manifestar o plano segundo o qual se realizaria a obra do Divino Salvador. No entanto, ele o fez através do livro que ditou na ilha de Patmos ao apóstolo bem-amado. E agora, muitos fatos nos permitem crer que após essa revelação fundamental, ele não se condenou a um silêncio absoluto. Dias obscuros e dias terríveis deviam vir nos quais a coragem dos filhos de Deus deveria ser sustentada. Nessas conjunturas, homens, mulheres de rara virtude, cuja santidade, pelo menos em relação a vários deles, foi atestada por decretos de canonização, vieram dizer: Deus manifestou a mim seus caminhos, e eis o que acontecerá. A Igreja não nos diz a respeito de nenhum desses profetas. Aqui ela diz sobre os do Antigo Testamento e dos apóstolos. O Espírito Santo apoderou-se das suas inteligências e ditou-lhes essas palavras. Mas ela afirma que o dom da profecia, assim como o dom dos milagres, é permanente entre os filhos de Deus, que ele se manifestou no passado e continuará a se manifestar no futuro. Podemos, portanto, abrir os livros em que santos personagens consignaram aquilo que viram ou acreditaram ver acerca dos desígnios de Deus, da conduta da sua providência, e procurar descobrir aí o que deve resultar dos acontecimentos que presenciamos. Nessa investigação, 2 defeitos devem ser evitados: confiar em qualquer um que se apresente como profeta e ver em tudo o que é dito a revelação do que acontece no tempo em que se vive. Jamais percamos de vista, num estudo desse gênero, a palavra do salmista. Deus existe desde toda a eternidade. 1000 anos passam diante dele, como o dia de ontem, que já se escoou, ou como a vigília da noite que chega. Por conseguinte, não nos espantemos, se falando aos seus, ele os entretém com acontecimentos que se realizarão a longo prazo, com acontecimentos que abarcarão às vezes vários séculos. É preciso fazer pairar o espírito deles acima dos tempos, e a essa altura que devemos nos elevar se quisermos ter a compreensão daquilo que nos foi anunciado por eles já desde o século XI. Eles assistiram em espírito ao longo esforço do naturalismo para se implantar na cristandade, esforço de 5 séculos, cujas últimas energias presenciamos. 5 séculos. Se o fato não estivesse aí, teríamos dificuldade em acreditar num combate tão longo. Mas não se disputa essa coisa que ultrapassa todas as outras, o futuro da humanidade, não somente no tempo, mas na eternidade? Entre nós, um dos principais elementos da grandeza de uma obra é o tempo que ela exige, a duração necessária à sua realização. Mas o que são nossos 5 séculos de lutas, à vista da sublimidade do duelo estabelecido entre Lúcifer e o homem-deus, e entre aquele que vê os exércitos de Satanás atacar os exércitos de Miguel para roubar-lhes o dom que os diviniza? E quanto ao que se passou no Éden, sem dúvida, a Sagrada Escritura apresenta-nos o relato em termos que o colocavam à altura das inteligências primitivas para as quais foi inicialmente redigido. Mas não temos dificuldade em conceber qual foi a magnitude do drama que devia ter tão grandes consequências para todo o gênero humano e para toda a sequência dos séculos. A provação a que está submetida a cristandade desde o século XIV, o cerco da Igreja pela seita maçônica, a invasão progressiva do naturalismo na Cidade de Deus, através da Renascença, depois da Reforma, depois do filosofismo, depois da Revolução, corresponde em sua amplitude à magnitude dos dramas precedentes. Um pensamento, no entanto, se apresenta.
Como Deus, na sua infinita bondade, pode deixar durar assim um escândalo sob o qual tantas almas tropeçarão? Não existe outra resposta que não a do Espírito Santo através da boca de Salomão no Antigo Testamento e da de São Paulo no Novo. Que homem pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode penetrar as determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E o apóstolo: ó abismo insondável da sabedoria e da ciência de Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e incompreensíveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Mas se ele fez todas as coisas para a sua glória, ele também as fez para a nossa salvação. E quem ousaria dizer que o número dos santos, o número daqueles que gozarão a eterna beatitude, teria sido maior durante esses 5 séculos e que suas virtudes teriam sido mais heróicas e sua glória mais ilustre, se suas vidas tivessem decorrido numa paz, sem estímulos e sem combates? E depois, na consideração das obras de Deus, é preciso saber não limitar seus horizontes. Que são 5 séculos de lutas, comparadas a 50, 60 séculos, talvez mais, que tiveram de aguardar a vinda do Divino Redentor, e comparados a esses, mais numerosos do que podemos supor, os que devem usufruir os frutos da sua redenção? Esse pensamento não é temerário. Não nos ensinou o Espírito Santo que ele regra todas as coisas com medida, número e peso? Deus paira acima do imenso campo de batalha que abarca toda a criação, o único eterno, o único princípio de todo o ser, das substâncias espirituais como das materiais. Autor de tudo que há de existente nos demônios, como em todas as outras criaturas. Ele domina os combatentes dos píncaros, da altura do seu ser infinito. Ele não está comprometido na luta, quaisquer que sejam as vicissitudes. Ele não pode ser perturbado por elas, ou melhor, ele as dirige para os seus objetivos, com força e suavidade, quer dizer, com o poder de um sucesso infalível, não obstante, respeitando a liberdade de todos. Se é verdade que a luta a que hoje assistimos remonta à Renascença, nada de espantoso que Deus tenha, desde aquela época, traçado as suas diferentes fases. O tempo, absolutamente, não é para Deus o que é para nós. Ele existe desde toda a eternidade. 1000 anos passam diante dele, como o dia de ontem que já se escoou, ou como a vigília da noite que chegou. Eis o que o homem não deve cessar de dizer a si mesmo, quando considera as revoluções que transformam o mundo e quando procura compreendê-las. Milhares de anos tiveram de passar antes que se pudesse cumprir a promessa de um Redentor feita a Adão. Quantos outros milhares, quantas lutas e vicissitudes exige a redenção para chegar a seu termo, para triunfar daquilo que o pecado original colocou no coração do homem, para cumprir em toda a sua extensão e perfeição os desígnios da bondade infinita. Assim acolhamos com naturalidade as palavras de esperança e de reconforto que grandes servidores de Deus vieram nos trazer, e creiamos de bom grado que eles eram seus embaixadores, quando na estrada desse longo período de lutas, em que o natural queria sufocar o sobrenatural, em que Satanás queria triunfar sobre a Virgem, eles vieram dizer: nada temais, Deus está conosco. Ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele saberá transmudar em vantagem para nós e para a sua glória a maldade do demônio. Nosso século, disse Monsenhor Royes, bispo de Estrasburgo, tem particular necessidade de saber que Deus dirige todos os acontecimentos deste mundo por sua divina providência, e que se Ele muito quer dar a conhecer seus desígnios à humanidade, é às almas humildes que Ele os revela. E Monsenhor Vibert, bispo de Saint-Jean de Maurienne,
Deus prova por essas profecias que tudo está submetido ao seu governo e que, para que a prova seja mais completa, ele quase sempre se serve para anunciar os maiores acontecimentos daqueles que são pequenos e sem valor segundo o mundo. Revelaste ea parvulis. Monsenhor Marinelli, bispo de Cira, diz por seu turno: no imenso amor que Deus dá à sua igreja, obra das suas mãos, e aos homens, os quais na maior parte do tempo são ingratos, mas que nem por isso são menos criaturas suas, ele se dignou predizer e anunciar aos mortais, através da boca dos seus profetas, desde o começo do mundo e no Antigo Testamento, verdadeira figura e tipo da sua igreja, sob o Novo Testamento, as vicissitudes da Santa Igreja, as tribulações e os males que em todas as épocas, e sobretudo no fim dos tempos, deviam castigar e oprimir o mundo, a fim de manter os homens em vigilância contra Satanás e seus emissários, e dispô-los a prevenirem, pela penitência e pela humildade, os golpes suspensos pela justiça divina sobre a cabeça dos maus. Foi assim que, por uma particular providência, Deus quis fazer preceder em todos os tempos as grandes catástrofes do mundo e as grandes tribulações da Igreja, de sinais precursores e de predições, porque os golpes previstos por antecipação são menos terríveis de suportar, diz São Gregório Magno. Faz 5 séculos que, sob a direção de Lúcifer e através da ação das lojas, o judaísmo, o protestantismo e o modernismo, ajudados por todas as paixões e por todos os vícios, assaltam a civilização cristã. Hoje, reunidos, seus batalhões realizam o supremo esforço para substituir a religião divina pela religião da humanidade e entregar a Satanás a direção das almas e dos povos. Desta feita, pensam eles, o engajamento é definitivo, porque o mestre deles conhece a palavra do apóstolo. É impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e que apesar disso caíram na apostasia, se renovem outra vez para a penitência, visto que, de sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e o entregaram à ignomínia. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. Mas o que produz só espinhos e abrolhos é julgado de má qualidade e não demora a ser amaldiçoado e acabará sendo queimado. Será esta a sorte da atual geração? Estamos sendo julgados por termos demasiadamente desprezado as riquezas da bondade, da paciência e da longanimidade divinas? Há os que assim creem e não são dos menos esclarecidos. Depois da Revolução, o naturalismo se apossou de todo o organismo social. Se ele não pode reger todas as existências individuais, ele quer ser a lei dos estados e o princípio regulador do mundo moderno. A noção secular do Estado cristão, da lei cristã, do príncipe cristão, noção tão magnificamente esclarecida desde os primeiros tempos do cristianismo, foi abolida, ao que parece, para sempre. A secularização de toda a ordem social é a palavra de ordem dada, aceita, e cuja realização se busca com uma perseverança que jamais se cansou há mais de um século e que acaba de levar a França à separação entre a Igreja e o Estado, quer dizer, a uma espécie de apostasia. Ademais, em todo lugar, os governantes e os povos, impregnados dessa doutrina de que o elemento civil e social dependem só da ordem humana, se levantaram contra Deus e contra seu Cristo. Quebram seus laços, sacodem o jugo daquilo que chamam a superstição. Eles chegaram não somente à negação de toda a ordem e de todo ser sobrenatural, mas à deificação do homem que substituiu Deus. Através da escola, eles aprenderam o meio de tornar sua obra perpétua e indestrutível. Eles vão mais longe do que Satanás. Jamais Satanás negou Deus. Ele não podia. Sua natureza tão elevada e, por conseguinte, tão esclarecida,
não o permite. Eles, abusando da fraqueza intelectual da criança, não se contentam em introduzir na alma o desprezo à Igreja, aos seus ensinamentos, aos seus sacramentos, a tudo que constitui o sobrenatural. Eles negam não somente Cristo, autor da graça, mas a própria existência de um Deus Criador. E como a ideia de Deus não cessa de povoar o espírito humano, nas regiões superiores do ensino, eles dão resposta a ela. Deus, dizem eles, outra coisa não é senão um mundo concebido pelo nosso espírito, sob sua forma ideal, e o mundo nada mais é do que o próprio Deus percebido por nós na sua realidade. Foi nessa doutrina que desagou o modernismo que Sua Santidade, o Papa Pio X, pôs a nu na encíclica Pascendi, perseguindo-o, dizimando-o, anatematizando cada um dos seus instrumentos de erudição e de raciocínio. Já não atingimos o fundo do abismo? Que mais precisaria acontecer para temer as ameaças que São Paulo acaba de nos fazer ouvir? A profecia de Daniel está realizada em toda a sua extensão. Et elevabitur, et magnificabitur, adversus Deum, et adversus Deum, deorum loquetur magnifica. O homem se levantará contra o Senhor. Ele proferirá contra o Deus dos deuses orgulhosas insolências. E veremos a apoteose do homem com a exclusão de toda a divindade. Que esperar nesse estado senão o raio que aniquila? O mundo não tem mais razão de ser se pretende continuar assim. Converter-se-á? Voltar-se-á para Deus para dizer-lhe a oração que Jeremias lhe dirigiu após suas lamentações? Tu, Jeová, reinas eternamente. Teu trono subsiste de geração em geração. Por que nos esquecerias por todo o sempre? Abandonar-nos-ia por toda a duração dos nossos dias? Faze-nos voltar a ti, ó Jeová, e retornaremos. Dai-nos outros dias como aqueles de outrora. Eis o grande enigma do dia de hoje. Os povos cristãos converter-se-ão e o mundo poderá gozar os longos séculos de prosperidade temporal e espiritual que alguns esperam, ou então ele perseverar na sua apostasia e então Deus o castigará. Qual das duas soluções queremos realizar-se num futuro próximo? Quem pode dizê-lo se consulta apenas sua própria sabedoria? As misericórdias de Deus são infinitas e a malícia do homem, excitada pela perversidade de Satanás, não conhece limites. No entanto, Deus dá-nos repetidos avisos, os mais urgentes convites. O Sagrado Coração, a Imaculada Conceição e hoje a canonização de Joana d'Arc. Acabaremos por segui-los ou seremos como as águas que jamais voltam às suas fontes? Apresenta a história o exemplo de um povo transviado que tenha retornado ao caminho? Após as reações de um dia que se seguem às catástrofes, vemos os povos reencontrar aquilo que eram antes delas? É o nosso fato de ontem e de hoje. Deus, na sua predileção, faria por nós uma exceção à lei da história? Há os que carregam essa esperança no coração e há que manifestaram. Para responder às orações dos santos, diz Saint Bonnet, Deus chama-nos-á das fronteiras do nada, e o gênero humano, estupefato pela iniquidade cometida, ao renegar seu Criador e seu Redentor, esclarecido sobre a inutilidade do seu longo querer, dos seus esforços inúteis para colocar o paraíso na terra, deixará cair seu orgulho e retornará às fontes da vida. As gerações que em seguida serão chamadas a completar o número dos eleitos permanecerão para sempre edificadas com a grandeza dessa tríplice espetáculo, uma profundidade da malícia humana que não terá como igual, senão a impotência a que se verá reduzida. O vazio no qual terá momentaneamente entrado a civilização que se desvencilhou da fé, depois, como nos dias de Noé, um milagre da bondade que intervém para que o homem ainda subsista. Isso deve ser feito, disse o Santo Papa Pio IX, através de um prodígio que encherá o mundo de admiração.
J. de Mestre dissera bem antes dele: não duvido de maneira nenhuma de algum acontecimento extraordinário para pôr fim à presente situação. Extraordinário e mesmo prodigioso não quer dizer fenomenal. Que há de mais extraordinário e de mais prodigioso na história da França, e mesmo podemos dizer na história do mundo, do que a intervenção de Joana d'Arc, no momento em que ia começar para a cristandade a grande tentação que terminará, quem sabe, com sua glorificação sobre os nossos altares? E que há ao mesmo tempo de mais simples e mais fácil a Deus do que tomar uma pequena camponesa do meio de sua tropa e dar-lhe suas luzes para levar a bom termo a expulsão dos ingleses do solo da França, ou para nos livrar da tirania dos franco-maçons, dos judeus e de Satanás? Se acreditamos nos santos, esse momento virá, esse momento está próximo.